Olá, meninos e meninas do 5º ano de Feira de Santana. Como é que vocês estão? E aí, preparem os olhos, preparem os ouvidos, preparem toda a atenção de vocês para que a nossa videoaula aí lhe ofereça muitas informações e você consiga aprender daí de casa. Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Nossa aula é de matemática e ciências naturais. E nós, hoje, nessa aula aí de matemática e ciências naturais, vamos estudar sobre as sombras. E aí, já observou sua sombra hoje? Sabe o que é sombra? Sabe como ela aparece? Ó, para começar, colocou aí essa imagem, né? A imagem aí do nosso planeta Terra. E a gente observa aí a sombra. Ou você está conseguindo enxergar aí nosso planeta por inteiro? Ele não está por inteiro, né? Estamos observando aí que um lado do planeta está iluminado e o outro lado está na sombra. Vocês já pararam para se perguntar por que será que isso acontece? De onde vem essa luz? Por que aparece sombra? O que essa imagem nos mostra em relação aos acontecimentos, né, do nosso planeta, em relação à nossa própria rotina, ao que acontece com a gente. E aí vamos estudar sobre isso. E para começar, colocou aí ó, um vídeo. De olho no vídeo, então, uma charadinha aí, ó, o que é, o que é. Vamos lá? Um dia eu tava dançando, uma música super legal. De repente, eu vi que eu não tava dançando sozinho. Sabe quem tava dançando comigo? Minha própria sombra. Que é o que é? 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 Que é o que é que entra na água, mas não molha? Que é o que é? O que é mesmo? O que é o que é? Não desgruda do seu pé. Cresce, engorda, estica. Vou te dar mais uma dica. Não tem cheiro nem sabor. Não tem peso nem valor. Não tem brilho, mas se vê. Não consegue se esconder. Caminhando pelo chão. Anda sem lhe dar a mão. E na sua brincadeira é super companheira. O que é o que é? Se parece com você. Tem até um gesto igual, mas é bidimensional. Se você ainda não descobriu, eu garanto que você já viu. E agora o que eu vou dizer, com certeza vai esclarecer. Só na luz é que ela dança, dança rumba, dança samba. Dança o que você dançar, só você é o seu par. O que é o que é? Agora, 1, 2, 3. O que é o que é? Não desgruda do seu pé. Cresce, engorda, estica. Vou te dar mais uma dica. Não tem cheiro nem sabor. Não tem peso nem valor. Não tem brilho, mas se vê. Não consegue se esconder. Caminhando pelo chão. Anda sem lhe dar a mão. E na sua brincadeira é super companheira. O que é o que é? Se parece com você. Tem até um gesto igual, mas é bidimensional. Se você ainda não descobriu, eu garanto que você já viu. E agora o que eu vou dizer, com certeza vai esclarecer. Só a luz é que ela dança, dança rumba, dança samba. Dança o que você dançar, só você é o seu par. O que é o que é? Agora, 1, 2, 3. Pronto, o que é o que é? Descobriram aí sobre o que a música está questionando? Olhem só, nós estamos falando aí de algo aí que aparece projetado, né? Que precisa da luz, e tem as charadinhas aí que entra na água e não se molha.
que se mexe igual você, mas é bidimensional. E aí descobriram? Nós estamos falando de quê? O que é? Estamos falando da sombra. Isso mesmo. Tenho certeza que a sombra é algo que vocês conhecem, né? E já viu aí a sombra sendo projetada em diversos momentos, em diversas situações. Sombra sua, sombra de outra pessoa, sombra de algum objeto, de algo que está ao seu redor. Neste momento mesmo você pode estar aí vendo, né? Perto de você, alguma sombra. Mas o que é uma sombra? Sombra é um espaço escuro originado pela ausência de luz e criado pela presença de um obstáculo. Essa imagem aí traz para a gente uma ilustração de o que seria a sombra. A gente observa aqui, né, uma lanterna, um bloco de madeira e um outro espaço aqui, como se fosse uma parede, né? A projeção aqui, ó, da imagem do bloco, só que de uma forma escura. Então, aqui a gente vê a sombra. O que a gente percebe aqui nessa imagem, né? Para que a sombra apareça, são necessários alguns instrumentos, ou alguns espaços, ou alguns objetos. A sombra ela não aparece do nada. Então, quando a gente observa a lanterna aqui nessa ilustração, a gente observa que a lanterna aqui está funcionando como a fonte de luz. O bloco de madeira é o objeto. E a sombra, né, sendo projetada lá na parede. O que a gente percebe? O que acontece, né, para que essa sombra ela apareça? Ela aparece de qualquer forma? Não. Primeiro, precisa da fonte de luz. Nesse caso, a fonte de luz está sendo representada aí nessa ilustração pela lanterna. Mas a fonte de luz pode ser o sol, pode ser uma lâmpada, né? Pode vir aí de vários objetos diferentes. O objeto aqui é um bloco de madeira, mas ele pode também ser representado ou pode ser colocado aí como outros objetos também, inclusive o próprio corpo, a própria pessoa. Mas o objeto pode ser uma árvore, pode ser um prédio, pode ser um carro. O que é importante a gente observar em relação aos objetos? Os objetos, eles possuem características diferentes. A gente já viu aí, né? A composição dos objetos são de diversos materiais. Juntam-se materiais ou é formado de um tipo de material só. Mas em relação à projeção da luz, os objetos eles podem ser transparentes, eles podem ser translúcidos ou eles podem ser opacos. No caso dos objetos transparentes, a luz ela consegue atravessar esses objetos. Então, a luz passa. No caso dos objetos translúcidos, a luz passa, mas parcialmente, ela não passa por completo. E no caso dos objetos opacos, a luz ela não consegue passar através desses objetos, que é o caso aí do objeto que a gente está vendo na ilustração. Esse objeto aí é um objeto opaco. Por esse motivo, né, a projeção da sombra acontece. Ou seja, a luz precisa seguir um caminho que está sendo interrompido pelo objeto que é opaco. Então, a luz ela não consegue atravessar, ela não consegue passar, seguir o seu caminho. O que é que acontece aí na frente do objeto opaco? A projeção da sombra. Então, essa parte escura é onde a luz ela não conseguiu atravessar. Por isso que a sombra reflete, né, a forma do objeto. Se aí tivesse, por exemplo, uma esfera, não tivesse um cubo, tivesse uma esfera, aí a projeção da sombra seria um círculo e não um quadrado. E aí a gente observa aí que quando a nossa sombra, né, estamos aí à luz do dia, caminhando na rua ou em um outro lugar, e temos como fonte de luz o sol, nós observamos aí que a projeção da sombra do nosso corpo vai ter o formato do nosso corpo. A gente não pode observar aí que as projeções, às vezes, aparecem de forma diferente.
pode aparecer muito grande a projeção ou muito pequena. E isso se dá diante da diferença da distância entre a fonte de luz e o objeto. Quando a fonte de luz está bem pertinho do objeto, aí a tendência da projeção é ser uma projeção de um tamanho menor. Quando a fonte de luz está mais distante, aí a projeção vai ser de um tamanho diferente. Então, a mudança da distância entre a fonte de luz e o objeto muda também o tamanho da projeção da sombra. Você já parou para observar as sombras de pessoas e objetos? As sombras, elas estão no mesmo lugar? As sombras têm alguma relação com o Sol? Por que será que as sombras ficam em diferentes posições ao longo do dia? A Pro colocou aí várias perguntas que podem surgir, né, em nossa mente em relação às projeções, em relação às sombras que aparecem, que a gente vê. Então, a gente observa aí sombras em pessoas, em objetos, e percebe que essas sombras têm formatos diferentes, dependendo do que a sombra pertence, ao qual objeto ou pessoa, né, ou ao que ela está sendo ali refletida. As sombras, elas às vezes não ficam também no mesmo lugar, dependendo da posição da luz, dependendo da distância entre a luz, né, entre a fonte de luz e o objeto, a gente percebe também algumas alterações na projeção da sombra. Mas quando a gente observa aí como fonte de luz o Sol, a gente percebe que parece que as sombras às vezes mudam, né? Passam de um lugar para outro. A Pro colocou essa ilustração para a gente observar como acontece. A gente está em uma praia, tem um guarda-sol. E o que vocês observam em relação à projeção da sombra aí nos três momentos diferentes? No momento a sombra está num lugar, no segundo momento a sombra já mudou sua direção, seu espaço ocupado, e no terceiro momento ela já passou para o outro lado, né? Diferente aí do primeiro momento. As sombras então mudam de lugar? O que foi que mudou de lugar? É comum a gente achar que quem está mudando de lugar aí é a fonte de luz. E nesse caso aí, qual é a fonte de luz para que essa projeção de sombra aconteça? O Sol. Ah, Pro, o Sol muda de lugar. Realmente, se a gente observar o céu, a gente vai ver o Sol nascendo, né, de um lado e se pondo do outro. E a gente vai observar nessa movimentação que o Sol faz no céu no decorrer do dia, que a sombra ela também muda. Mesmo que um objeto esteja ali paradinho o dia inteiro no mesmo lugar, a projeção da sua sombra de manhã vai ser num espaço, meio-dia já vai ser em outro, e de tarde, né, quando o Sol já não está mais no mesmo lugar, a projeção da sombra também vai estar em um lugar diferente. Mas aí a pergunta, se existe essa movimentação da sombra, e se existe aí a movimentação da fonte de luz, que é o Sol, será que o Sol se movimenta? Olha só o que é que essa menina aí pergunta. Minha amiga se mudou para o Japão. Por que será que quando acordo, ela está indo dormir? A gente pode pensar, porque ela passou aí a noite toda acordada, né? Brincando lá no jogo. Mas assim, não é isso que acontece, né? Existe aí uma diferença em relação ao dia e à noite, quando a gente observa o planeta. Lembra lá do planeta que a Pro mostrou no início aí da aula? Uma parte do planeta estava iluminada e outra parte estava escura, né? Com a sombra projetada. E aí a gente percebe que existe aí uma diferença em relação aos nossos hábitos. Por quê? Quando está iluminado, a gente está se referindo a qual período do dia? O dia, não é? E quando a parte está escura, está sendo projetada ali a sombra, a gente está se referindo
à noite. Então, o que acontece com a amiga aí, ó, dessa menina, é que ela está num lugar onde a projeção da luz está acontecendo em momentos diferentes. Olha o que a gente observa. O Brasil está num lado da Terra e o Japão está do outro lado da Terra. E a gente percebe aí, ó, que a Terra ela não consegue a projeção da luz do Sol por inteiro, né? Fica aí uma parte recebe, a outra parte não, que aí fica projetada a sombra. E aí depois, a parte que estava na sombra fica iluminada e a parte que estava iluminada vai para a sombra. Então, por isso que acontece aí, ó, um momento é o dia, no outro momento, a noite. E isso acontece por inteiro, isso acontece em todo o planeta. Olha só, se de um lado o planeta recebe a luz do Sol, do outro lado o planeta não recebe essa luz. Então, a gente diz que de um lado está de dia e do outro está de noite. E por que será que isso, né, acontece? Isso acontece porque a Terra se movimenta. Então, a impressão que a gente tem que o Sol está se movimentando, que o Sol sai de um lado e que vai para outro, a impressão é que o movimento é do Sol. Mas a Pro até perguntou, será que o Sol se movimenta? Não, quem se movimenta é a Terra. A Terra é quem gira, a Terra é quem faz o movimento. E faz justamente o movimento que permite que a luz do Sol chegue em parte dela em diferentes períodos. E aí é onde acontece a formação aí do dia e também da noite. Você já ouviu falar em rotação? Esse é um dos movimentos realizados pelo planeta Terra. Então, o planeta Terra ele não está lá parado, ele não está lá estagnado, né? Preso, ele está se movimentando. E ele faz vários tipos de movimentos. Um dos tipos de movimentos é a rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. A rotação é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta, mantendo o equilíbrio energético e a composição química que caracteriza a nossa atmosfera. Então, é algo necessário, né? Essa movimentação de rotação, que é o movimento em girar, né, em torno dela mesma, é um movimento necessário para a manutenção da vida no planeta. Nós temos necessidade de que exista o dia e de que exista a noite. E aí, quais são as características da rotação, né? Esse movimento de girar em torno de si mesmo. O movimento de rotação é aquele que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. A rotação terrestre ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste. Característica essa que explica o nascer do Sol a leste e o poente a oeste. Então, ela realiza o movimento no sentido anti-horário. E a duração desse movimento é, em média, 24 horas. E é justamente a duração do dia. O dia tem 24 horas e é justamente o tempo que a Terra gasta para dar a volta em torno dela mesma. É realizada a uma velocidade de aproximadamente 1.669 km por hora. Aí, se a gente imagina um carro correndo, um foguete, né? Correndo nessa velocidade, a gente não consegue nem imaginar que isso possa acontecer. E algo que está acontecendo aí neste momento, mas a gente não percebe, né? Porque esse movimento aí acontece e a gente não vê, a gente não sente, mas a Terra está girando aí a esta velocidade. Só que quando essa velocidade tão grande é comparada ao tamanho da Terra, né? E toda a sua circunferência, toda a sua extensão aí ao redor dela, né? A gente percebe que, apesar de ser uma velocidade grande, a gente não consegue sentir, porque muito maior é o tamanho do nosso planeta.
A principal consequência desse movimento, né, do movimento de rotação, é a sucessão dos dias e das noites. Então, ó, a amiga da menina lá está no Japão, enquanto ela está no Brasil. Então, a fonte de luz aí, ó, que faz com que existam os dias e as noites, é o Sol. E o Sol está parado, está fixo num lugar, transmitindo aí a sua luz para os planetas, inclusive para o planeta Terra. Mas é o planeta, o giro do planeta em torno de si mesmo, que faz com que essa luz chegue em parte dele e forme o dia, enquanto a outra parte que não está recebendo essa luz fica de noite. E aí faz com que esse movimento, a parte que era noite, passa a receber luz depois de um momento, e a parte que estava aí recebendo a luz fica sem receber, é projetada a sombra, né? Fica a sombra, formando a noite. Então, é esse movimento que permite que os dias e as noites existam, algo que é necessário para a nossa sobrevivência. Assim, posso observar diferentes pontos de referência e aprender sobre localização e movimentação. Ao observar como o planeta, né, está aí se movimentando e recebendo a luz do Sol em uma parte e outra parte não, a gente pode perceber que o planeta ele tem partes a serem divididas, né? Enquanto uma recebe a luz e é dia, a outra tem sombra e é noite. E assim, existem linhas imaginárias, né? Não são linhas que existem de verdade, mas linhas imaginárias que facilitam aí essa localização, podendo identificar a movimentação das pessoas em relação ao planeta. Quando a menina fala, minha colega está lá no Japão, e quando eu acordo, ela ainda vai dormir, ou quando eu vou dormir, ela ainda acorda. A gente percebe aí essa projeção da luz chegando a um determinado ponto e a outro não, porque o planeta tem divisões, né, que permite essa localização, observando a movimentação de quem está nele. E aí essas linhas imaginárias, elas dividem aí o planeta ao meio, tanto na forma horizontal, quanto também na forma vertical. E aí a gente observa aí, ó, a Pro colocou esse planeta com a divisão, tá vendo? E aí tem duas linhas imaginárias principais, fazendo essa divisão para permitir a localização daquilo que a gente quer identificar no planeta Terra. Existe a linha horizontal, dividindo aí o planeta ao meio, que a gente chama de linha do Equador. E existe também a linha, ó, vertical, né? De baixo para cima, de cima para baixo. Essa linha aí é imaginária de divisão do planeta. A gente chama de meridiano de Greenwich. E aí a gente observa aí como isso vai facilitar a movimentação e principalmente a localização daquilo que está no nosso planeta, sejam eles continentes, os países, os objetos e também as pessoas. Então, é importante a gente observar, não é? Que a linha do Equador, que aparece aí na linha horizontal, permite a gente identificar os hemisférios norte e também o hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich, que divide aí verticalmente, permite a gente identificar onde é aí o leste, o oeste, ou então onde é o oriente e o ocidente. Então, a gente consegue identificar, né, localizar objetos, pessoas e também países, continentes, através aí dessas linhas imaginárias que dividem o nosso planeta. Vivemos num planeta aí com vários objetos e elementos em todas as direções. Imaginem quantas pessoas estão espalhadas no nosso planeta, localizadas em diversos lugares. E que se deslocam, né? E objetos também se deslocam e mudam a sua referência, a sua posição. E aí, através dessas linhas imaginárias, a gente consegue identificar quando o dia está chegando, quando o dia ainda está
o dia está finalizando, né, em determinado local. Isso quando é se falando aí no período do dia, né, o período em que a luz do sol está chegando. E a gente consegue perceber toda essa variação de horários também, porque o sol não nasce no mesmo horário para todos os lugares, o sol também não se põe no mesmo horário para todos os lugares. E todo esse processo de divisão, mesmo sendo linhas imaginárias ou a identificação do que é norte, do que é sul, do que é leste, do que é oeste, permite que se tenham respostas, né? Se tenham aí identificações em relação à localização no nosso planeta. E aí a gente consegue observar que o nosso planeta permite a movimentação em várias direções. E junto com outros instrumentos e com outras linhas também que existem nas divisões, a gente consegue fazer essa identificação, essas referências de movimentação. A Pro colocou aqui uma atividade para a gente observar como essa movimentação ela está lá, né, naquilo que a gente estuda em matemática, e é muito importante a gente observar, tanto em relação ao que é norte, ao que é sul, ao que é leste e oeste, mas também as localizações menores, o que está à direita, o que está à esquerda, o que está acima, abaixo, ao lado, perto, longe. Tudo isso são conceitos que nos permitem localizar, nos permitem nos movimentar e sabermos onde estamos. Aí vão aparecer nos mapas, vão aparecer nos croquis, vão aparecer também nos trajetos, né? Nos pequenos percursos que a gente pode utilizar e desenhar na nossa movimentação. E aparecem também nas movimentações aí grandiosas, como é a movimentação da rotação. Mas a atividade que a Pro vai propor aqui é uma atividade de localização mais simples, né? Onde a gente vai poder observar esses conceitos aí relacionados à localização e movimentação de objetos. Observem aí a legenda e a gente vai tentar identificar onde estaria, né? Ou onde está os objetos que a Pro vai falar. Observamos aí que no planeta já apareceu aí a tartaruga e aparece ali um golfinho. Ah, Pro, por que precisa aparecer, não é? Alguns dos elementos, porque precisamos ter aí um ponto de referência. Esses pontos de referências vão nos ajudar a localização. Nessa atividade aqui é um símbolo, né, representando o planeta e objetos pequenos, mas os pontos de referência vão servir para orientações de movimentação maiores também. Se a gente vai para uma rua, a gente às vezes precisa de um ponto de referência, né, para nos localizarmos. E também vai servir para uma movimentação maior, né, de quilômetros e aí de espaços maiores também. O ponto de referência é algo muito importante na localização, quando a gente fala em movimentação. Então, a tartaruga e o golfinho foram utilizados aqui nessa atividade como pontos de referência. Então, vamos lá. À direita, ó, a árvore está à direita da tartaruga. Então, a gente vai observar a tartaruga e vai perceber que a árvore, ó, ela deve estar aqui. E quando a gente observa o barco está à esquerda do golfinho. Onde vai estar o barco? Aqui. E a menina está acima da tartaruga. Então, a menina aparece, olha só, acima da tartaruga. E o peixe? O peixe está embaixo do barco. Então, olha só o peixe, a localização do peixe. E agora, a casa. A casa está perto da menina. Onde a Pro colocou a casa? Ótimo. O que a gente pode observar em relação a esses conceitos que indicam a localização? Alguns permitem a localização exata, né? Ou mais ou menos exata. Quando a gente fala em direita, em esquerda, acima ou embaixo, a gente recebe uma localização mais próxima do que realmente é. Quando a gente fala perto, né, ou longe, a gente já observa que essa localização não é uma localização exata, porque eu poderia colocar a casa em outros lugares e mesmo assim a casa estaria perto da menina. Se eu colocasse acima, estaria perto, se eu colocasse à esquerda dela, estaria perto.
Se eu colocasse embaixo dela, também estaria perto. Então, aí, quando a gente fala em conceito perto ou longe também, não é um conceito muito exato, né? A não ser que eu desse aí outras informações que levassem aí, que completasse a localização dela. Porque eu poderia juntar aí que está perto da menina, mas está acima da árvore. Então, ela estaria aí na localização mais próxima, né? Correta, mais leal à verdadeira informação. E aí, todas essas linhas também, né? Que existem aí imaginárias, que existem dividindo o nosso planeta, elas também ajudam nesta questão de localização. Porque aí são calculados, né? Longitude, altitude, já ouviram falar nesses termos? Então, a partir da linha do Equador, a partir do meridiano de Greenwich, são calculados aí localizações importantes no nosso planeta. E aí, através dessas linhas imaginárias principais, outras linhas são traçadas, e aí é possível, através dessas linhas imaginárias, a localização do que você quiser localizar em nosso planeta, sejam pessoas, sejam objetos, sejam coisas extensas ou pequenas. Então, os conceitos de localização, desde o direita, desde o esquerda, mas também aos conceitos grandiosos que envolvem aí grandes extensões, são assuntos muito importantes e que servem para explicar várias situações de movimentação em nosso dia a dia. Agora é com você. Aprendeu aí, né, sobre a movimentação do nosso planeta, a rotação, que é o movimento que o planeta faz em torno de si mesmo, que permite que a projeção da luz do Sol, né, chegue até o planeta e se formem aí os dias e as noites de forma contínua, porque o planeta não para de girar. E perceberam também, né, que divisões imaginárias que o nosso planeta tem permite que a gente observe a movimentação e também a localização do que a gente quiser localizar em nosso planeta, sejam pessoas, objetos ou sejam os próprios países e continentes. Agora fique de olho na atividade que a sua pró ou o seu professor preparou neste momento, para que vocês deem continuidade ao assunto desta videoaula. A pró termina a aula por aqui e a gente se encontra, viu? Tchau, tchau, turma.